Bom dia. Salmo 90. No Salmo 90 nós vamos ver Moisés, esse é um salmo de Moisés, foi ele quem escreveu, e ele está trazendo algumas características, algumas questões aqui. Primeiro, ele vai falar para nós sobre como a vida é rápida, como a vida passa de maneira rápida. E no que isso influencia? Por que eu preciso ter esse entendimento? Porque quando eu entendo que a vida passa de maneira rápida, eu começo a parar de perder tempo com coisas que não me levam a lugar algum. Eu começo a ter mais foco em tudo aquilo que eu quero fazer, que eu quero viver nessa terra. Por quê? Porque o tempo passa rápido e eu preciso aproveitar da melhor forma possível o pouco tempo que eu tenho nessa vida. Entender que o tempo passa rápido vai trazer para mim mais objetividade, vai trazer para mim mais foco, vai tirar da minha vida qualquer questão sobre procrastinação e por aí afora. Então nós vamos entender isso. Perceba que ao longo desse salmo, várias vezes Moisés vai repetir a palavra dias, para que nós possamos entender que Deus opera no dia de hoje. Não adianta eu olhar lá para trás, não adianta eu olhar lá para frente. Tudo isso pode me dar alguma referência, mas eu só tenho o dia de hoje para viver. E eu preciso me concentrar no tempo presente, no agora e naquilo que eu posso fazer e não em outras coisas. Perceba que os últimos salmos, eles têm nos trazido uma grande promessa. Depois, no 87, uma grande promessa. No 88, é como se o salmista fosse arranjar desculpas para não viver a grande promessa. Ele olha para os problemas e para as dificuldades. No Salmo 89, então nós começamos a olhar para o Senhor. Tiramos os olhos dos problemas e começamos a olhar para o Senhor. Então, no Salmo 90, ele vai nos dar o conhecimento, ele vai nos dar a instrução de quem é o responsável e quem é que pode, no dia de hoje, fazer cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas. Quem? Tem uma pessoa responsável. Você deve estar pensando, é Deus, é Jesus. Não, tem outra pessoa responsável para vivermos aquilo que Deus tem para nós vivermos nessa terra. E é essa pessoa que nós vamos conhecer quem é aqui no Salmo de número 90. Perceba como diz o Salmo. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, e a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele começa exaltando quem Deus é. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. O dia de ontem se foi, não volta mais. Agora, em compensação, 1000 anos aos olhos do Senhor. Significa que nós sempre temos uma promessa de que Deus pode fazer muito mais daquilo que um dia nós possamos ter perdido lá no passado. O tempo que foi perdido, as histórias que foram perdidas, aquilo que nos aconteceu que fez mal, não se compara com aquilo que Deus pode fazer no dia de hoje, que nos fará bem, vai nos fazer crescer e progredir nessa terra. Salmo 7, somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus sabe de todas as coisas e ainda assim nos chama para perto dele. Pois todos os nossos dias, olha aqui, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, ou seja, nós não temos tempo a perder nessa terra. Deus tem promessas para nós, devemos buscar viver essas promessas, e nós vamos encontrar no final do Salmo quem é o responsável para a gente poder viver as promessas do Senhor. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é enfado. Quem conhece o poder da tua ira e a sua cólera, segundo o temor que te é devido? Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Perceba esse verso, marque na sua Bíblia. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Muitas vezes nós oramos e falamos, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria. E aí na própria Bíblia fala, peça a Deus, que Deus vai dar sabedoria a vocês. Mas aqui está me revelando, ensina-me a contar os meus dias
para que eu alcance um coração sábio. O que significa isso? Que quando eu começo a perceber, quando eu vou contando, escuta, como é que foi a minha infância, como foi a minha adolescência, como foi a minha vida adulta, e eu vou percebendo como foram os meus 10 últimos anos de vida, como foram os meus 5 últimos anos de vida, como tem sido o meu último ano de vida. Eu vou começar a contar o meu tempo. E eu vejo, escuta, o que eu fiz nesses tempos, em cada um desses períodos, o que foi que eu fiz? E agora o que eu realizei por causa daquilo que eu fiz? Eu começo a contar, eu começo a reparar, percebe que sou eu fazendo uma autoanálise da minha própria vida, eu estou me analisando. Lembra da Santa Ceia que muitas vezes nós fazemos nas igrejas, uma vez por mês? Aquilo deveria ser diariamente. A Bíblia diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo. Eu preciso fazer essa autoanálise, essa reflexão de mim mesmo, como eu tenho vivido a minha vida, e se eu quero algo diferente, se eu quero viver algo diferente, preciso fazer algo diferente. Percebe que isso tudo gera em mim sabedoria. Olha o que diz o texto: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão de nós. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Percebe o que ele está dizendo? Nos alegremos todos os nossos dias. Essa é a vontade do Senhor para nós. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos quanto suportamos a adversidade. Olha o que ele está dizendo: os dias em que eu passei por dificuldade, adversidade, tudo isso, o Senhor vai trazer alegria na mesma proporção. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. E agora ele fala mais. Agora no final, no verso 17, olha como ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Aí ele vai repetir: sim, confirma a obra das nossas mãos. Percebe que nesse salmo o que ele está dizendo é o seguinte: ele está trazendo uma responsabilidade para nós. Responsabilidade de quê? De vivermos o melhor que temos para viver. O Senhor tem para nós promessas e Ele já fez tudo que era necessário para que nós possamos alcançar as promessas. É como se estivéssemos nas duas margens de um rio. Aqui estão as duas margens, as promessas, e nós do lado de cá. Agora, quem vai construir a ponte? Somos nós. Nós vamos construir a ponte que vai nos levar. É por isso que ele fala: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Sou eu quem vou agir, sou eu quem vou fazer. Lembra que no Salmo 88, o salmista, diante de grandes promessas, olhou para os problemas e somente olhou para os problemas. O que aqui ele está nos ensinando é: não adianta nós olharmos para os problemas, nós temos que fazer alguma coisa. As obras das minhas mãos, eu preciso fazer alguma coisa para o meu casamento ser abençoado. Eu preciso fazer alguma coisa para o meu relacionamento com os meus filhos ser o melhor que pode ser. Eu preciso fazer alguma coisa com relação ao meu trabalho. Eu preciso fazer alguma coisa com relação à minha saúde. Eu preciso fazer porque eu já tenho as promessas sobre mim. Mas elas só vão acontecer na minha vida naquilo que eu fizer. Lembra-se de José do Egito? A Bíblia vai dizer que Deus abençoava tudo aquilo que José colocava as mãos. Por quê? O colocar as mãos significa todo o trabalho, tudo aquilo que ele executava, tudo aquilo que ele fazia. Significa que havia uma bênção sobre a vida de José. Mas a bênção só encontrava José no momento em que a mão dele estava trabalhando em algo, no momento que a mão dele estava fazendo alguma coisa. Nós temos que fazer. Somente nós orarmos não vai gerar nada nas nossas vidas. Nós precisamos fazer. Agora, nós temos um consolo. Nós temos a certeza que se fizermos, vamos aproveitar o dia. Se fizermos, a alegria do Senhor vem sobre nós. Se fizermos, as promessas vão se derramar sobre nós. A chuva que cai na terra é símbolo das promessas que Deus tem para cada um de nós, caindo sobre cada um de nós. Mas ela vai nos molhar à medida que nós nos expomos a ela. As bênçãos do Senhor vão nos encontrar na medida que nós nos expomos a ela. E como nós fazemos isso? Pela obra das nossas mãos. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia grandioso na presença do Senhor, porque tudo que nós temos é o dia de hoje, e que você possa vivê-lo com a maior intensidade possível, sendo o melhor que pode ser, fazendo tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Deus te abençoe.